Eu, Enoque Cavalcante, saúdo você. Estamos iniciando mais uma edição do Amplo, Geral e Irrestrito. Ao vivo, né, discutindo a realidade do nosso Cuiabá, do nosso Mato Grosso, do nosso Brasil, através das personalidades, né, que expressam essa luta cotidiana. Hoje, aqui nesse programa, nós temos o prazer de receber Júlio Campos, que é uma das figuras mais tradicionais da nossa política. Já atravessou aí a história em diversos cargos. Foi governador, foi senador, foi prefeito de Vaza Grande, foi conselheiro do Tribunal de Contas. É muito aplaudido por uns, muito criticado por outros, mas está sempre aí presente. E agora está se anunciando como pré-candidato ao Senado das eleições suplementares marcadas para 26 de abril. Júlio, jovens, é um prazer. Para participar dessa conversa, nós temos aqui o veteraníssimo Eduardo Gomes, que é jornalista há mais de 30 anos aqui em Mato Grosso, e vindo direto de Virgínia, nos Estados Unidos, o nosso sociólogo Joaci da Silva. Júlio Campos, a família Campos já tem um senador lá no Senado atualmente. Não é demais ter dois Campos no Senado no mesmo momento? Veja bem, Onofre, Eduardo e o nosso professor Joaci. Uma satisfação participar do seu programa. E respondendo à sua primeira pergunta, eu quero dizer que cada homem público tem sua história. Jaime Campos é ex-governador, ex-prefeito de Vaza Grande por 3 vezes, ex-senador e atual senador da República pelos próximos 7 anos, casado com a prefeita Lucimar Campos, pecuarista, conhecido no meio empresarial com a sua atividade de pecuarista. Júlio Campos não. Júlio Campos é irmão de Jaime Campos, filho de Amália Curvo de Campos e Júlio Domingos de Campos, mas são pessoas diferentes. Júlio Campos é engenheiro agrônomo, técnico de colonização da Codemate, sempre participei durante 29 anos do Serviço Público Estadual e depois mais 2 anos do Serviço Público Federal como vice-presidente da Embratur, e comecei a minha carreira política em 1972, como prefeito municipal de Vaza Grande, eleito pela antiga Arena, no governo do Dr. José Fragelli. Iniciei minha carreira profissional em 70 como técnico da Codemate no governo Pedro Pedrocian, sob chefia de 2 grandes homens públicos inesquecíveis, o professor Oswaldo de Oliveira Forte e o Dr. Gabriel de Matos Miller, que me ensinaram a trabalhar. E ao lado de 2 grandes pessoas que não foram, que não são nem muitas vezes reconhecidos, que é o Benedito Canelas, que foi meu chefe direto, e o Carlos Roberto Soares de Melo, um técnico da antiga Civat, que me ensinou até falar, como diz o ditado. O Robertão, famoso, que você conheceu, o professor, um sociólogo como ele, que tinha... E outra pessoa importantíssima também na minha vida inicial de carreira, que é o João Vieira, o primeiro sociólogo aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, eu tenho uma história diferente. Eu fui prefeito, fui deputado federal por 3 mandatos, 78, em 86 na Constituinte e, ultimamente, em 2010. Fui governador de estado em 82, primeiro governador eleito pelo voto popular após 20 anos de regime militar, quando os governadores eram nomeados por Brasília e referendados pela Assembleia Estadual. Além disso, fui senador da República de 91 a 99. E no período em que fui senador, também marquei história, porque fui o único mato-grossense até hoje a ocupar 2 importantes cargos da mesa diretora do Congresso, que fui primeiro secretário da mesa do Senado e vice-presidente do Senado Federal e do Congresso. Portanto, trabalho na área de corretagem de imóveis, sou corretor imobiliário, sou engenheiro agrônomo, enfim, e tenho a minha vida empresarial ligada ao ramo imobiliário, diferente do Jaime, que é pecuarista. E ele tem um CPF, eu tenho outro. Ele tem um RG, eu tenho outro. Ele é casado com a prefeita Lucimar Campos, de brilhante administração em Vaza Grande. Eu sou viúvo da professora Isabel Campos, que também foi uma brilhante mulher na educação e na política de Mato Grosso. Então, somos 2 figuras bem diferentes. Agora, mas nesses anos todos, você... E já esse exemplo não serve, não tem nada a ver, porque há pouco tempo atrás, lá no Senado,
Eu tive 2 irmãos colegas meus, os 2 representantes do Estado do Paraná. O brilhante senador Osmar Dias, do PDT, e o brilhante senador Álvaro Dias, do PSDB, que se debatiam, defendiam os interesses do Paraná, e por isso não vejo nenhuma dificuldade em ser 2 irmãos senadores, desde que sejam idealistas e trabalhem por Mato Grosso. A vocês 2, caciques do PFL e agora do DEM, vocês não se encontram sempre para planejar tudo? Naquele momento que a luta política era mais acirrada aqui no Estado, que vocês confrontavam o grupo do Dante, o grupo do Otero, vocês não estavam ali juntos planejando? Não, o candidato para prefeito é esse, o candidato para... A resposta que temos que dar ao Dante é essa. Sempre... Não existe um planejamento comum ou vocês se confrontaram em alguns momentos? Não. Temos um excelente relacionamento político, partidário e pessoal também. É o irmão que mais convive com ele, até porque nós 2 somos políticos, né? E temos mais convivência diária, quase que semanal. Agora, temos pensamentos diferentes. Tanto que na eleição, a maneira de disputar a eleição do Jaime, ele é mais objetivo e menos sentimental, e eu sou mais sentimentalista, né? Ele fala, você erra porque você decide muita coisa com a paixão, com o coração. E o Jaime já é mais frio. Mais frio, mais técnico, já fala, aqui não vou, aqui eu vou. Um exemplo é 2006. Aliás, quando o Pedro Táxi foi eleito em 2014, né? O Jaime Campos preparou para ser senador da República, foi homologado na convenção, lá no Ginásio Verdinho, por todos os partidos que compunham a coligação para mudar Mato Grosso, não sei qual que era o líder, que elegeu o Pedro Táxi, mas aí, passados 2 dias da convenção, ele sentiu de que havia um mal-estar muito grande entre alguns aliados, e principalmente do grupo do neo-matogrossense, da gauchada, como diz o termo, dos sulistas, que estavam no comando da campanha, e ele preferiu afastar. E renunciou, e deu a oportunidade ao Hélio Fagundes tornar senador. Porque na pesquisa, o dia que o Jaime Campos deixou a candidatura, ele tinha 42% contra 22% do Hélio. E o doutor Pedro Táxi, da Vibição, levou na noite, que o Jaime anunciou que não seria mais candidato, a pesquisa falava, não faça isso, Jaime, é uma loucura e você vai me atrapalhar. Falou, não, continuo te apoiando, vou ajudar você como se fosse candidato, mas eu não estou sentindo bem para ser candidato. Fica com a candidatura para o pessoal, né, que está aí me sabotando, por quem quiser. E saiu, ficou 4 anos e voltou agora, estupendamente eleito, com quase 500 mil votos, numa eleição dificílima, que teve 11 candidatos para 2 vagas. E uma vaga foi ocupada pela eminente senadora Selma Ruda. Júlio, me permita. Sim, ou Julinho, se você quiser, porque... Você foi, a intimidade você foi né? governador, você foi senador, foi deputado federal. Em momentos diferentes da nossa história. Hoje, nós estamos vivendo um novo momento com a ascensão de um governo extremamente conservador, bastante ideológico, onde as disputas, tanto na área econômica, quanto ambiental, quanto social, acaba resvalando para uma divisão ideológica. Como que você vê esse quadro e qual seria o seu papel? Porque, historicamente, você tem sido considerado um conciliador. Como você imagina você navegar em Brasília nesse momento crítico que nós estamos vivendo? Resumindo, o senhor é um bolsonarista? Não vou dizer que, lamentavelmente, a gente não pode assumir função boa, né? Não é o momento. Eu sou um estadista. Eu acredito que nos bons projetos que o presidente Bolsonaro apresentar no Congresso de interesse do povo brasileiro, eu estaria ao seu lado. Agora, algumas políticas eu discordo. E o professor disse que o momento é difícil, realmente. Eu que já convivi em Brasília com vários presidentes. Eu comecei com Ernesto Geisel, passei pelo presidente João Figueiredo, passei pelo presidente Sarney, passei pelo presidente Collor, passei pelo presidente Lula e também com a presidenta Dilma. Não convivi com Michel Temer, né, que foi o último presidente. Meu último mandato foi em 2015, quando era o mandato da senhora Dilma Rousseff. Então, convivi com muitos momentos da história brasileira diferenciada. E agora realmente chegou um momento
talvez mais crítico dessa história, né? No sentido de que há uma radicalização, assim, bastante, até certo ponto, ideológica. Agora, o que ocorre? Eu, pela minha experiência, pela minha longa vida pública, embora o pessoal tenha criticado muito, me achando velho, Júlio Campos é velho, só porque eu estou com 73 anos de idade, mas estou com um pique de rapaz. Hoje na rádio teve um senhor lá. É verdade. Não, o que ser velho, dinossauro, que é... O programa do Antero hoje. O programa do Antero. Mas eu disse... O Bernard Sanders tem 78. 78, candidato fortíssimo nos Estados Unidos. O presidente Trump tem 73 anos, é a minha idade. O rei governou os Estados Unidos com quase 80 anos e foi um grande presidente, resolveu a economia dos Estados Unidos, salvou os Estados Unidos. Então a gente está preparado. Eu acho que pela minha experiência, professor, pela minha tempo de trabalho, e eu tenho muito ainda a ajudar o Mato Grosso e o Brasil, porque a própria arrefece um pouco aquele radicalismo, aquela raiva. Eu acho que se eu voltasse a ser governador nesta idade, eu seria melhor do que eu fui de 83 a 87, que eu fui um governador impetuoso, fui um grande governador, fiz muita obra, mas cometi também muitos erros. Cometi muita coisa que ficou até na história, algumas coisas que eu não devia ter cometido, mas era o fruto da minha juventude. Eu tinha 35, 36 anos de idade quando governador, e me considerava quase que um semideus, né? Porque o poder é muito grande, a vaidade sobe. Hoje não, o tempo passa, acaba tudo isso. Abriu mão das vaidades. Já passou, né, o tempo. Governador, nós temos uma economia bem complexa. Mato Grosso é um estado diferenciado dos demais da nação. Nós temos uma economia voltada para a exportação. E tem essa questão, desonera ou mantém a desoneração, onera ou mantém a desoneração das commodities que são exportadas. O Senado tem que decidir isso. De que lado o senhor fica? Ao lado da desoneração ou ao lado de manter os incentivos aos produtores rurais? Veja bem, será que o Brasil já está preparado para desonerar ou onerar a produção nacional? Nós vivemos numa balança comercial que necessita de dólar. O Brasil necessita exportar os seus produtos, seja ele das commodities, seja ele industrializado. A minha posição nesse caso, eu teria que conversar com a área econômica do governo, ver os números, conversar com as classes produtoras, que eu acho que neste momento não é ainda o momento apropriado para tirar todos os incentivos fiscais da exportação brasileira. Mesmo exportando commodities de primária, nós tínhamos que continuar tendo incentivo. Agora, aqui em Mato Grosso, o governador Dante criou o FETAB e o governador Mauro Mendes reformulou e agora já estamos tendo uma colaboração maior do segmento do agronegócio na Receita Pública Estadual. Até há poucos tempos, o segmento que mais ganhava dinheiro, que mais exportava e ganhava dinheiro e pagava pouco imposto, era o segmento do agronegócio. Hoje já estão colaborando uma quantidade maior, então tem que ser uma política muito bem estudada, né? O senhor vai ficar ao lado da lógica e não ao lado de uma classe. Não, ao lado da lógica e não de uma classe. Eu acho que não se pode... Agora, pouco recentemente, teve o problema dos incentivos fiscais em Mato Grosso. E a Assembleia derrubou um veto, né, um veto do governador com relação a isso. A gente tem que analisar realmente friamente, porque se receber um incentivo por prazo determinado e você extinguir, é muito precipitado. Então, pode até diminuir esse incentivo. Em vez de 70, 80, baixar para 50. Mas não pode acabar com os incentivos que Mato Grosso precisa, né, dos incentivos fiscais. E outra, com relação ao agronegócio. A pessoa fala, você vai trabalhar com... Não vou, pelo contrário. Vou trabalhar a favor do agronegócio, desde que seja justo. Mas não vou esquecer de que eu tenho que trabalhar pelos segmentos dos assentados, os assentamentos rurais, que eu sou um agrônomo ligado à colonização. Meu primeiro trabalho foi na colonização Rio Branco, Salto do Céu, aquela reserva do Cabaçal. Vou proteger os pequenos produtores rurais de Mato Grosso, que é o que produz a comida. Tem que ter um senador defendendo esse segmento, não só os grandes segmentos. Vou defender o servidor público. Sou a favor, porque eu também fui servidor público e sei quanto o servidor público colabora com o desenvolvimento do Estado. Vou defender a habitação popular, vou defender a melhoria das nossas estradas. Quer dizer, vou ser um senador atuante sem vínculo com nenhuma classe empresarial. Mas o senhor se atrelaria ao governador Mauro Mendes, que é seu correligionário, que está no Senado? Não, não é atrelaria.
eu sou parceiro do Mauro Mendes, jamais ia atrelar ninguém. Só talvez a Cristo, Deus Nosso Senhor, a esse sim eu sou atrelado. Politicamente, nós somos um parceiro. Eu fui governador, fui senador, tenho uma história. O Mauro está começando agora, é um pouco jovem ainda, né? Um pouco impetuoso também, no sentido de algumas medidas não dialogar mais com o segmento que tem que ter diálogo com a Assembleia, com a classe produtora. Por isso tem alguns atritos, mas que estão sendo superados aos poucos. Eu acho que eu vou ajudá-lo. Eu sendo governador, eu fui o homem que trouxe o Mauro Mendes para o DEM. Ou ele já esqueceu? Não, não esqueceu. Porque ele, quando houve a expulsão do Fábio Garcia, do Mauro Mendes, do Eduardo Botelho, do PSB, lá pelo Diretório Nacional, Carlos Siqueira, eu fui o primeiro que convidei a eles e fiz um gesto de grandeza. Consegui fazer com que o nosso presidente do partido, o então deputado estadual Dilmar da Bosch, que é uma força nova que surge no nosso partido, abrisse mão da presidência, renunciasse todo o diretório estadual para poder acomodar os novos companheiros que chegaram e que vieram reforçar o E o DEM. Fábio assumiu a presidência. O Fábio ficou como presidente, o Mauro passou a ocupar uma vice-presidência do partido, o deputado Eduardo Botelho passou a ocupar outra vice-presidência, eu fui para a Secretaria-Geral, um ex-governador assumiu a Secretaria-Geral, que é a parte burocrática do partido, o deputado Dilmar, que era presidente, foi para ser tesoureiro do partido, e o senador Jaime Campos também ficou como houve dos umas vice-presidentes. rusgas, né? O Mauro parece que queria o partido todo para ele. Não houve. Eu acho que não houve. Houve comentário, mas não houve isso porque nós temos muita força junto ao Diretório Nacional. Você sabe, nós somos fundadores do Democrata, como fomos do PFL, como fomos do PDS, como fomos da Arena. Então, e fomos do PSD. Eu tenho vários defeitos, mas tenho uma grande virtude, que é nunca ter mudado de lado, nunca ter mudado de banda. Sempre foi da direita. Centro-direita, não direita radical. Não bolsonarista. Não vou dizer bolsonarista, porque Bolsonaro surgiu agora. Bolsonaro era guri quando eu iniciei na política. Estava começando com o tenentinho lá do Exército, né? Quando já estava como prefeito. Eu fui colega de Câmara Federal no último mandato. Lá? Não, o Bolsonaro ele tinha uma linha de atuação que era aquela linha de fazer a mídia social, o barulho, aquela coisa toda, e já dizia para mim, Júlio, eu vou ser candidato a presidente. Só que ninguém acreditava que ele ia chegar à presidência. Pelas redes sociais estão chegando algumas perguntas aí. Fala, Cláudio Cordeiro. Vamos lá, a rede aqui está bombando. O Baltazar Uric, muito Papai bom. Noel. Concordo com o senador Júlio Campos, o mais preparado para ser o nosso senador. Obrigado. O Wellington Kennedy Guimarães, de Rondonópolis. Aqui em Rondonópolis tem muitas obras do Júlio Campos. O povo aqui é politizado e tem gratidão. Júlio Rocha, Obrigado. nosso senador, meu xará. Minha família sempre votou nele. Manda um abraço aí para ele, Cordeiro. Tá dado, Júlio. Obrigado, Rocha. Santo Antônio, presente, né, Leveger? Bem Hoje de manhã, aí, né, pra eu ocupar fui as na redes Rádio sociais. Capital com a Antero e também o programa teve que estender mais 15 minutos, porque era tantas perguntas, tantas mensagens de apoio e também xingamento. Natural. Eu queria fazer uma outra pergunta. É um xingamento, não, né? Não, eu não sou de xingamento. Eu sou igual, vai ficando mais conciliador. velho, vai É. ficando... É o seguinte, é um assunto extremamente polêmico e o Bolsonaro encaminhou essa semana para o Congresso um projeto legalizando a exploração mineral, hidrelétrica, de petróleo e gás em terras indígenas. Se você chegar ao Senado, isso vai estar em pleno debate lá. Tem umas urnas aí no meio. Exatamente. E, tem as urnas, vamos, por hipótese, ele é o nosso futuro senador. Quem sabe? Então, qual a sua posição, como você analisa essa questão, tendo em vista, por exemplo, experiências como Serra Pelada, que só deixou degradação, tendo problema de madeireiros ilegais. Pode perguntar o seguinte, ele vai se somar ao Mauro Mendes? Não, No exatamente. sentido Então, de qual que a sua posição as terras em indígenas relação a têm que isso ser na exploradas? hora de votar um projeto desse? O Mauro já defendeu Como isso. você bem disse, extremamente polêmico, extremamente sério e grave essa mensagem do Complexo. presidente, complexa. Algumas comunidades indígenas que eu conheço realmente desejam melhorar sua qualidade de vida.
deixar de ser aquele índio tradicional, de cocar, né, essa coisa toda, de apito, de fazer caça com... Já quer evoluir. E já evoluiu. A maioria dos índios aqui, do Parecis, já estão estudando faculdade. O próprio ex-governador Dante criou uma universidade em Barra do Bugres para os índios. A Unemate. Muitos índios hoje já são advogados, médicos, engenheiros, agrônomos, veterinários, e já estão preparados para avançar tecnologicamente e viver uma qualidade de vida melhor. Agora, outros índios ainda estão na fase muito inicial desse aculturamento, que é a área do Xingu, né? Onde está o Raoni, esse pessoal, eles são ainda aquele índio tradicional que não quer, mas que estão passando muita dificuldade, porque hoje o orçamento da FUNAI é muito pobre, perto do que foi no passado. Hoje o índio não tem mais aquela assistência permanente que tinha na parte da saúde, na parte da alimentação, enfim. Nós temos que ter um raciocínio muito perfeito, e eu acho que tinha que ter um plebiscito entre cada comunidade indígena, que são várias etnias, cada um pensa. Aqueles que já estão mais evoluídos, que quisessem explorar economicamente a sua reserva, a sua área, tudo bem, desde que obedecesse às normas sanitárias, as normas do IBAMA, as normas da Secretaria de Meio Ambiente, dentro da técnica, da tecnologia, que não viesse fazer uma devastação como foi Serra Pelada. Você tem razão. Um caos, né? E outros garimpos aqui próximo a nós. Se você ir daqui ao Pantanal, pela Transpantaneira, você vai ver, né, de Livramento para frente, o que tem já de devastação é muito grande. Não resta dúvida. Por utilização do garimpo, né, nessa área daqui até o Pantanal, o que daqui um dia vai poluir essa grande riqueza que é o Pantanal Mato Grosso. Não sei se você sabe, professor, eu na Constituinte tinha duas opções: área social ou área institucional ou área técnica. Eu optei pela área social e fui membro da Comissão de Meio Ambiente, junto com o Fábio Feldman, junto com o Sarney Filho e vários parlamentares. Na oportunidade, eu fui um dos cidadãos que defendi a inclusão do Pantanal Mato Grossense, da Mata Amazônica, como área especial de preservação ambiental no Brasil. E não me arrependo. Eu ainda sou participante do Grand Prix que preserva, que luta pela preservação. Então, esta mensagem do presidente Bolsonaro com relação a essa exploração racional tem que ser muito debatida, e chamamos técnicos, cientistas, pessoas que conhecem. Nos Estados Unidos usa muito isso, né? O índio americano é um índio rico. Eu mesmo já cheguei. Fazem cassinos. Faz de tudo, explora de tudo. Anda tudo de automóvel chique, de caminhonete. Aqui no Brasil, muitos índios querem já melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que cada comunidade indígena tem que se ouvir e eles decidem o que eles querem para a sua área territorial. Governador, o senhor foi um homem voltado para a logística quando administrou Mato Grosso. Nós temos necessidade de obras que passam pelo governo federal. Concessão da ferrovia para chegar aqui em Cuiabá, interligar com o Porto de Santarém, conclusão de algumas rodovias estratégicas, assim, leste-oeste do Mato Grosso. O que no Senado o senhor faria em defesa desse processo de modernização do transporte aqui no estado? Depois do governo Pedro Taques, que diz que superou os seus números em termos de asfalto e tal. O Pedro superou o número em tudo, né? Só de conversa fiada. Me desculpe, o resultado foi a sua votação, infelizmente, né? Muito aquém do que qualquer outro ex-governador teria nas urnas. Mas vamos esquecer o Pedro Taques, que ele está cuidando da sua vida como professor, como advogado. Está falando, e vamos, o Wilson anunciou que ele pode disputar com o senhor Bolsonaro. Seria uma honra imensa tê-lo como um rival, né, como adversário político. Mas o que acontece? Realmente, nós temos dois senadores que defendem a política infraestrutural do Brasil e de Mato Grosso, que é o senador Edson Fagundes, que é um campeão. Muito ligado ao DENIT. Muito próximo do DENIT e da política também de integração. E o senador Jaime Campos, que nessa semana viu um pronunciamento seu defendendo a pavimentação urgente da 174, que é aquela região lá do Aripuanã, que está todo devastado, todo estado alagado, realmente, e já tem um dinheiro orçamentado e já tem um compromisso da bancada colocado. Eu acho que Mato Grosso
está superado o que tem de infraestrutura. Se não, nós temos que resolver 3 grandes gargalos, que é a navegação, que é a ferrovia e as estradas. Na ferrovia, Mato Grosso não pode continuar do jeito que está com essas nossas rodovias, superada no tempo, no espaço e na qualidade. Infelizmente, a privatização da 163 de Rondonópolis até Sinop brefou, porque a atual concessionária desse serviço público, a Norberto de Brecht, está quebrada, falida, e aquela duplicação que era tão sonhada parou, não fez mais 1 quilômetro de duplicação. Os trechos duplicados ainda foram aqueles com o recurso do antigo, já previsto pelo DENIT. Então nós temos que, agora, fazer as ferrovias. Tem que chegar, a ferrovia que está parada em Rondonópolis, a Rumo, tem que chegar até Sorriso. Por quê? Esta região, em Cuiabá, não pode ficar fora do setor ferroviário. Já tem provado viabilidade técnica e econômica, financeira, da carga até Cuiabá. O trecho de retorno de mercadoria, de trazer mercadoria a Cuiabá, já é viável pelos estudos da Rumo. E agora, com a autorização do Tribunal de Contas, foi prorrogado por mais de 30 anos a concessão do trecho de Rondonópolis até São Paulo, e com essa concessão vai ser pago com a expansão da Rumo, passando por Cuiabá e até Sorriso. Um grupo de empresários das grandes empresas multinacionais que atuam no ramo do agronegócio de Mato Grosso, Cargill, Bung, Mage, os grupos fortes, já estão com um projeto de uma PPP para levar a ferrovia aqui de Sorriso, aproximadamente, Lucas do Rio Verde, até Meribituba, que é um porto antes de Santarém, na BR-163. Isso aí vai fazer com que o produto de Mato Grosso não saia mais de São Paulo. Vai diminuir 60%. 40% vai continuar, porque a produção aqui de Primavera do Leste, de Rondonópolis, dessa região, vai continuando para São Paulo, que é mais perto do que ir a Santarém. Mas daqui de cima, de Posto Gil para cima, de Diamantino para cima, todas vão sair via norte, o que é uma grande, favorecido muito grande pelo preço, que vai diminuir o custo e vai valorizar. Outra ferrovia importantíssima é a FICO, a do Centro-Oeste, que sai lá, atravessa o estado de Goiás, vem aqui na região nossa do Araguaia, Água Boa, e vem parar aqui também na região de Itapurá, Sorriso, cortando a leste-oeste. Essa é vital também, porque vai fazer com que essa região aqui, que está explodindo muito, naquela região ali do Paranatinga, toda essa região está explodindo em termos de desenvolvimento. E o transporte ferroviário é 30% mais barato que o rodoviário. Além disso, além dessa reunião, nós temos que pensar... Né, investir nisso aí. Tem chineses e tem outros grupos. Nós temos também que pensar numa saída para a Bolívia, para o Pacífico. Não se pode esquecer que o porto no Chile ou no Peru estão bem mais perto do que Santos e Paranaguá. Então, teria uma grande integração com a Bolívia, com o Chile, com o Peru, saindo uma ferrovia também nessa região. Outro programa que vou defender muito é a navegação fluvial. Infelizmente, vocês lembraram desse cidadão Pedro Táxi. O que ocorreu? Lamentavelmente, o Pedro Táxi, quando era procurador da República, entrou com uma representação proibindo a navegação do Rio Paraguai. Proibindo os estudos. Não era sequer a autorização. Era para estudar. Paralisou tudo. Paralisou tudo. E o doutor Julier, irresponsavelmente, como juiz federal, na mesma hora, sem nem ler praticamente, deferiu e até hoje está parado. Coincidentemente, há poucos dias, eu vi uma entrevista do ministro Tarcísio da Infraestrutura, dizendo o seguinte, que depois que ele era governador, ele foi ao governo federal pedir para liberar, e quando ele falou, não, mas aqui tem uma decisão do procurador da República. Quer dizer, você que mandou parar, quer dizer, agora vai voltar. Então, a navegação fluvial é importante. Nós temos a bacia do Paraguai, o Rio Paraguai é altamente favorável à navegação, e o governador Mauro Mendes autorizou a Metamate a fazer urgente a privatização ali daquele porto lá em Cáceres, Morrinhos, para poder reativar em escala bem pequena, mas já vai ser uma movimentação bastante do Rio Paraguai. E temos também o Araguaia, que é outro potencial, Rio das Mortes, Araguaia, que tem uma possibilidade de navegação. E também outro assunto muito importante da infraestrutura são as rodovias. Nós temos muito poucas rodovias ainda asfaltadas em Mato Grosso. Eu acho que, se eu não me engano, de 16 mil quilômetros de estrada que nós temos. 26 26 estaduais. Temos o quê? 4 mil
asfaltar 5 mil quilômetros só asfaltados. Então nós temos que continuar. E o governador Mauro Mendes anunciou ontem, eu vi, não tenho bem, que ele vai lançar um programa de pontes mistas de cimento e aço para fazer 4 mil pontes nos próximos anos em Mato Grosso. Principalmente, eu acho que vai voltar aquele sistema que eu adotei naquela época. Tinha o Proconcreto que não foi concluído no governo Pedro Táxi, ficou resíduo financeiro. Tem muito dinheiro ainda parado que pode ser utilizado. E ele agora vai conseguir um financiamento, dando garantias, parece, o FETAP. Com isso, vai conseguir fazer 4 mil pontos. Então, a infraestrutura é necessária no setor rodoviário. Vamos voltar à navegação da sua candidatura. Sim. Sim. Um candidato que muitos carimbam como velho, antigo, ultrapassado. O senhor está aí numa disputa que vai ter muitos candidatos. E já tem um candidato do agronegócio fortalecido com uma decisão aí heterodoxa do Toffoli, né, que deu um poder, deu um mandato aí, tampão ao Fávaro. O senhor acha que ele assume efetivamente? Veja bem, antes de chegar na posse do Fávaro, eu quero dizer o porquê eu sou candidato a senador. Você sabe, meus amigos sabem todos, durante 20 e poucos anos eu tive uma cirrose hepática. Cada ano a minha vida ia piorando. Em 2017 eu tive o privilégio de ser agraciado por Deus e pelo povo cearense, já homenagear todos, com um novo fígado. E com esse transplante que eu submeti no Ceará e que foi sucesso, eu voltei a ter qualidade de vida, entusiasmo pela vida, saúde, força. E hoje, embora com essa idade, você falou 73, eu estou no pique de uma pessoa de 60 anos, em termos de saúde, de qualidade e de cabeça também, né? Não tem um dado que eu esqueço. Eu desafio qualquer jovem de 25 anos, 30 anos, debater comigo qualquer assunto técnico da área que eu entendo, porque a minha cabeça ainda está muito boa. Então, eu posso muito bem ser senador. Agora, o que está ocorrendo? Eu faço parte de um partido político que é o DEM. O DEM fez uma coligação em 2018 com vários partidos para eleger o governador e o senador Jaime Campos. O governador Mauro Mendes e o senador Jaime Campos foi apoiado pelo PDT de Piveta, a quem coube a vice-governadoria, pelo PSD de Fávaro, a quem coube uma vaga de senador, e lamentavelmente ele foi muito bem votado, 434 mil votos, mas não conseguiu a segunda vaga, que ficou para Jaime Campos com 495 mil votos. Em compensação, a Selma pegou a primeira vaga com 680 mil votos, ela que era da coligação de Pedro Táxi. O que ocorreu? Veio a cassação do mandato da ilustre senadora Selma Arruda. Não participei, não torci pela cassação do mandato. Fez nada para derrubar? Nada, pelo contrário. Eu achava que até ela faria um bom trabalho, porque muitas coisas que ela defende, eu também sou a favor. Entre quase a prisão de segunda instância. O que ocorre? Agora chegou essa eleição suplementar. O nosso grupo político, que é o grupo que elegeu Mauro e Jaime em 2018, tem 3 valorosos nomes disputando essa vaga. Júlio Campos, pelo DEM, Piveta, que é atual vice-governador pelo PDT, e Carlos Fávaro, pelo PSD. Carlos Fávaro, recentemente, conseguiu uma ação no Supremo Tribunal Federal, dada pelo ministro Toffoli, mandando ele assumir provisoriamente esses 75 dias restantes para a nova eleição, para o mandato, para completar o quórum de 3 senadores para o Estado. Uma decisão muito esdrúxula, mas discutida, mas decisão judicial, recorra ou cumpra. Aguardar o voto do pleno agora agradar o plenário que vai decidir. O doutor Piveta, que é o nosso vice-governador, também, junto com o Fábio, foi valorosos companheiros. Ajudaram muito a eleição do Mauro Mendes e ajudaram muito a eleição do Jaime Campos, não resta dúvida. Principalmente o doutor Piveta, que foi companheiro do Mauro Mendes de primeira hora, quando ele era candidato a governador, mas quando anunciou que o DEM lançaria o Mauro, ele falou: afasto e apoio o Mauro Mendes. E nós escolhemos para ser o nosso vice. E Júlio Campos, que é do DEM, e foi o presidente desta coligação. Todos os atos, decretos, junto ao Tribunal Eleitoral, quem assinava, Júlio José de Campos. Prestação de todo quanto evento que teve, o presidente da coligação fui eu. Então, o doutor Mauro Mendes está num imbróglio fora do comum, né? Uma situação difícil, como sinuca de bico. O que eu, político habilidoso como eu sou, político compreensivo, diplomata, como você falou, no primeiro gesto meu, eu falei: governador Mauro Mendes,
eu coloco o senhor bem à vontade. Não precisa me apoiar, mas fique neutro. Nem eu, nem Pivetta, nem Fávaro. Qualquer um dos três que for candidato e foi senador vai lhe apoiar. Então você não precisa entrar nessa demanda, porque qualquer coisa que houver, pode haver um choque e vai terminar tendo atritos, desavença. Então, eu acredito que vamos ter uma eleição bastante democrática. Hoje tem 17 pré-candidatos, deve reduzir para 10, né? Porque muitos deles estão colocando o nome apenas para constar, para valorizar, para dar entrevista, para, né, fazer uma campanhazinha. Uma pré-campanha para vereador, uma pré-campanha para prefeito, faz parte, né? Nós entendemos que a política é isso. Governador, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo gostaria de fazer. Sim. O senhor passou por vários mandatos, não responde a nenhuma ação no Tribunal de Contas, no Ministério Público, não está nos seus pés, graças a Deus, o senhor pode dizer isso. Mas a Justiça de São Paulo o acusa de mandante de homicídio. E eu gostaria que o senhor dissesse para nós aqui, o senhor tem envolvimento nisso? Como é que é a sua postura diante dessa ação em São Paulo? Veja bem, realmente, lamentavelmente, em 2004, se eu não me engano, houve um assassinato em São Paulo de um conhecido meu, amigo, foi meu companheiro, trabalhou no meu governo como chefe de escritório de representação em Brasília, e que nós tínhamos algumas parcerias comerciais no passado. Muito bem. Depois que terminou o governo, muitas coisas acontecem, continuamos tendo um relacionamento, mas cada um foi para o seu rumo, né? Em 2004, eu um dia estava aqui em Cuiabá, abri o jornal Folha de São Paulo e vi a notícia desse crime em São Paulo, envolvendo esse meu amigo. Me liguei para a família dele em São Paulo, né, para dar os pêsames, essa coisa toda, e nada. Daí a pouco me aparece em Cuiabá um delegado, Polícia Federal. 2 delegados, não, Polícia Estadual de São Paulo, que ficou no hotel Abude, ali no Morro do... frente à estátua lá, querendo falar comigo. Eu falei, que estranho. Eu mandei um amigo em comum, falei, vai lá ver o que é esse troll aí, né? Não tem nada a ver com... E ele disse, esse cidadão falou que estava aqui em São Paulo com uma ordem de... vindo de São Paulo com uma ordem de prisão para 2 funcionários meus que estavam envolvidos em crime. E esses, lá no hotel, estava uma advogada aqui de Cuiabá. Um cidadão que até já faleceu, doutor, chamava não sei o que lá, Ribeiro, a pessoa que foi lá me representar para ver o que era isso, né? Falou, olha, mandou falar aqui, tem 2 ordens de prisão e quer $300 mil para não cumprir o negócio. Falei, o quê? Suborno. Não, safadeza, né? Aí eu fui no juiz, né, corregedor, aqui, ele falou, não, ninguém pode prender ninguém em Mato Grosso se não vir uma ordem do juiz de São Paulo. Manda trazer para mim aqui agora. Voltou a pessoa lá, ninguém estava no hotel, já tinha decolado de madrugada, fugiram porque não tinha ação nenhuma. Mas mesmo assim, houve um inquérito em São Paulo. Lá do inquérito em São Paulo, constatou-se que pessoas do Mato Grosso do Sul, que tinha nada a ver comigo, nunca conheci, não sei, participavam desse crime. E mataram também, junto, um geólogo que nunca tinha visto falar na vida, um professor famoso, que é grande pesquisador, também anterior, acho que vinculado aqui. Depois, pesquisando, fomos descobrir que a briga era por Mato Grosso do Sul. Era uma demanda lá por terras em Corumbá, mineração em Corumbá, cassiterita, não sei o que tinha em Corumbá, como que é. E aí, ficou meu nome envolvido. O Ministério Público de São Paulo jamais me denunciou. Entendeu que não cabia denúncia porque não tinha vínculo nenhum. Posteriormente, este processo, eu fui eleito, né? Eu aliás, minto, eu estava no Tribunal de Contas, o meu fórum não é São Paulo, né? Era o STJ. Foi para o STJ, permaneceu sem denúncia nenhuma. Eles falavam que eram 2... 3 policiais, não. De repente o seu nome também apareceu. Não, é que os meus funcionários, que uma empresa que tinha sido criada por ele, foi vendida para mim há muitos anos. E
ficou um contrato de gaveta. E depois ele assinou todo esse contrato, reconhecido firma no cartório Maciel, tudo certo, foi na junta comercial, sem nada. Depois, este advogado, Deus que me perdoa, né? Mal intencionado, Esse que falou até lá? esse falou que nós tínhamos falsificado esse contrato, por isso a origem era um crime. Mas ele estava envolvido com os delegados de São Paulo lá. Falou, Júlio Campos, vamos por aí que ele tem condição de tomar um dinheiro desse cidadão. Resultado, ficou lá em Brasília, eu fiquei conselheiro do tribunal, nunca houve denúncia no STJ. Saí de Brasília, né? Saí do Tribunal de Contas, fiquei 2 anos. Perdeu o foro. Perdeu o foro, foi para o Foro de São Paulo, nada. Aí eu fui deputado federal, foi para o Supremo. O relator da matéria minha, prevento, ficou o doutor Marco Aurélio de Mello, que é um grande ministro, um homem sério, essa coisa toda. No último dia do mandato do procurador da República que ia sair, ele fez uma denúncia, mas copiou ipsilito que o delegado de São Paulo pôs no inquérito, né, e mandou a denúncia. Essa denúncia não foi acatada pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Passou, terminou o mandato federal, voltou esse processo para São Paulo. Agora, um promotor lá de São Paulo entendeu de investigar se realmente tinha denúncia. Mas só que quando foi a ver, o processo está prescrito. Por quê? Uma coisa que ocorreu em 2004 não teve denúncia, nós estamos em 2019. Já se passaram 15 anos, ninguém denunciou e nenhum ministro acatou. Então, nós requeremos, o STJ reconheceu e já mandou para São Paulo, oficializando que está prescrito, que não teve, o que me libera de qualquer necessidade de fazer. O que se volta e meia se diz é que estaria em discussão a propriedade de uma mina de ouro aqui em Mato Grosso. Não existe, a terra... Que o senhor teria registrado essa mina em nome de terceiros, e que esse terceiro depois... Eu dou agora para você ou qualquer outro. Lá é hoje a reserva Parque Nacional Igarapé de Juruena. O que me sobrou foi uma dívida grande de ITR, né? Que estou pagando todo mês. Se tiver, ninguém não sabe. Porque lá é mata virgem, é uma terra que é Parque Nacional Igarapé. Hoje só serve para compensação. Se alguém tiver devendo para poder pagar o IBAMA, então, pagar. Ao fazer a sua inscrição eleitoral, não vai aparecer uma denúncia do Ministério Público Federal eleitoral dizendo, o senhor está devendo isso. Não. Governador, então, para quem está nos assistindo, essa ação está superada. Superada. Não tem audiência marcada para você abrir o já tá o parecer do ministro do Ministério Público, já está tudo encerrado, porque 15 anos transcorreram não teve nenhuma denúncia. Advogado seu que é o Pedro Tais? Não, meu advogado é um advogado aqui brilhante, aqui de Cuiabá, o doutor Paulo Fabrini, que sempre advogou para mim todas as questões, né? O pai dele é um ex-promotor de justiça, doutor Medeiros, né? É um brilhante advogado. Então eu estou tranquilo, né? Se tivesse com esses rolos na minha vida, eu não ia me habilitar a ser candidato a nada, né? Então, consciência tranquila. Graças a Deus. E sou amigo da família. E o processo eu nunca vi você mandar matar alguém e a família ser amigo de você. E o processo interno no Democrata para escolher o nome? Como é que tem essa... Tem o nome do senhor, tem o nome do Dilceu, Dilmar Dal Bosco. Veja bem, o que está acontecendo... O que está acontecendo, DEM? Democraticamente, o DEM é que nem o PT. Cheio de reunião, cheio de debate, cheio de discussão. Mas no fundo alguém manda, né? Um pouquinho. O que ocorre? Nós acertamos o seguinte, como o DEM, se diz o Partido Democrata, abriu-se o prazo de filiação para pré-candidatos. Até o dia 14 de fevereiro, semana que vem, qualquer um dos 55 mil filiados do DEM pode se inscrever para ser candidato ao Senado, a suplente. Já fez essa inscrição? Já. Eu e o Dilmar. Dos 50, até agora, apenas 2 filiados se habilitaram. Dilmar Dal Bosco, nosso líder na Assembleia, deputado estadual, ex-presidente do partido, por sinal, um bom quadro político que nós temos, e Júlio José de Campos, ex-governador, ex-senador, essa coisa toda que também se habilitou. Mas pode surgir o terceiro daqui até dia 14. Quem decide dia 17 vai ter uma reunião da Comissão Estadual Executiva do partido, que é composta por 15 membros. Governador Mauro Mendes, Jaime Campos, Fábio Garcia, Botelho, Dilmar, Júlio Campos. A maioria do grupo dos Campos. É mesclado, não tem maioria assim. E vai decidir
E tem a terceira hipótese, que é uma proposta de coligação, que há muita gente na executiva e até o que defende que nós devíamos coligar, abrir espaço com a coligação. Ao invés de decidir, já vamos ter candidato próprio, vamos abrir para os parceiros. Apoiar o Piveta. Apoiar a Piveta, apoiar a Fábio, Disseram que só apoiar a seria Gisela Simona. Buzete. Disseram que o Buzete. senhor seria suplente do José Medeiros? O senhor Não, sabe? isso aí foi um boato. Nenhum desmérito em ser suplente senador. Quem quer ser senador pode ser suplente. Mas eu acho que não houve nenhum entendimento, nem com o Piveta, nem com o Fávaro, muito menos com o Medeiros, que nem sequer faz parte da nossa coligação, né? Do Dá nosso, uma brigalhada, não podemos. É, né? uma tragédia, né? Hoje mesmo está Mas onde tem a boato, juíza Selma, tem tragédia. É verdade. O que ocorre? Então, quer dizer, não houve nada disso. Dia 11 de março vai ser quem é a o candidato. convenção estadual do partido. Não. Tem que sair agora, dia 17 já decide. Vai ter candidatura própria, lá dia não 11 já sabe. vai a Não, dia homologação. 12. Tanto é que nós já convidamos o presidente nacional do partido dia 11 de março. Porque a convenção, pela lei eleitoral, pode ser 11, Ou 12. 10, 11 e 12. Dia 12 é o último dia. Nós resolvemos fazer dia 11, porque dia 11 é aniversário. 11 de dezembro é aniversário de Júlio Campos. Então, 11 de março é um dia bom para ter convenção. Ligar as coisas. Ligar as coisas. Júlio é 11, é candidato com coligação. O que ocorre? Nosso- Desse dia, e se eu for homologado, eu vou fazer uma campanha para ganhar. Não vamos terminar essa nossa conversa sem falar de Cuiabá. Sim. O prefeito Emanuel vive aos quatro ventos dizendo que tem o apoio de grande parte do DEM, que o DEM pode estar junto com ele nesse palanque. Por outro lado, tem a reação forte aí do governador Mauro Mendes com relação ao Emanuel. Como é que a família Campos se posiciona nesse... Veja bem, neste momento, eu acho que discutir sucessão municipal é perda de tempo, porque a eleição principal é de senador agora. Está muito próxima a eleição de senador para nós já debatermos uma sucessão. É pensamento do DEM e do governador Mauro Mendes ter um candidato próprio em Cuiabá. Tem alguns nomes sendo lançados, mas não tem nada definido ainda com relação a nome. O prefeito Emanuel Pinheiro tem um relacionamento muito bom, histórico conosco. Não vamos desconhecer da nossa amizade centenária quase, né? Da família Pinheiro com a família Campos. Tanto é que o pai dele entrou na política pelas mãos de meu pai em 1962, no velho PSD. Meu pai ajudou a eleger o Emanuel Pinheiro deputado estadual, e depois ele foi brilhantemente eleito em 1966, e em 70 foi federal, quando ele foi tragicamente assassinado em Chapada dos Guimarães no final do seu primeiro mandato, quando era preparando para ser o senador da República. O que ocorre? O senador Jonas Pinheiro, tio do Emanuel, foi nosso parceiro a vida toda, uma grande parceria. Jonas foi meu aliado, foi meu sucessor na Câmara Federal, foi meu secretário de Estado do interior aqui em Mato Grosso, depois fizemos ele senador da República por 2 mandatos, então temos a ligação. O Emanuel foi cria nossa na política, veio de Brasília, trazida por mim para ser vereador em Cuiabá, e daí não parou mais, foi deputado estadual várias vezes, enfim, temos uma ligação fraternal muito boa. E há uma simpatia muito grande dele com relação à minha candidatura ao Senado, porque ele acha que a Baixada Cuiabana não pode perder essa oportunidade de eleger um senador daqui, né? O interior já está contemplado com Hélio Fagundes, com Várzea Grande, com Jaime Campos, que é da Bahia, e um candidato de Cuiabá. E Júlio Campos é eleitor de Cuiabá, mora em Cuiabá e representa a cuiabanidade tranquila e também o estado de Mato Grosso todo. Então ele se ofereceu a fazer uma parceria junto com a prefeita Lucimar para mobilização de força a favor da minha candidatura. Só que ficou decidido que eleição de prefeito... Só depois de senador. É depois de senador, porque a eleição de senador é agora, daqui a 2 meses, né? E em seguida nós temos de 26 de abril até julho, para discutir a sessão municipal. Se o DEM... Há a possibilidade do Emanuelzinho ser candidato? Não, mas não é. Essa é uma pilhéria. Ele tem 35 anos. Não é nem isso. Ele podia ser candidato a prefeito de Várzea Grande, sim. Mas ele não é nem eleitor de Várzea Grande, não transferiu o título. Isso aí é um pessoal despeitado que fica inventando moda. Ele é eleitor de Cuiabá. E quem não tem domicílio eleitoral 1 ano antes na cidade, não pode sequer ser candidato. Para mim, essa tese aí é apenas para perturbar o ambiente. Não existe isso. O Emanuelzinho é um grande deputado federal, vai fazer
um trabalho bom em Brasília e vai ser um deputado que vai marcar a história. Tem futuro político, posso afiançar para você. O nosso horário avançou bastante e eu queria, antes de terminar, que o senhor fizesse uma análise para nós. Dois grupos políticos sempre se enfrentaram aqui, né? O grupo da família Campos e o grupo do Dante de Oliveira, Antero, Carlos Bezerra. Carlos Bezerra, a esquerda, né? Eles Sim, definiam esquerda. como esquerda. Pseudo-esquerda. Isso. Esse grupo do Dante se esfacelou. A gente está vendo aí hoje o Wilson indo para o colo do governador, a prefeita Thelma lá tendo um péssimo desempenho, né? A herdeira do legado Dante, enquanto que o senhor está aí, e o Jaime e o grupo do Campos cada dia mais forte. E eles diziam que o senhor já tinha acabado, já tinha ultrapassado, estava enterrado, não ia ressurgir. Como é que o senhor avalia essa sobrevivência do seu grupo em face da derrocada, né? O senhor acabou até agasalhando o Gilson de Barros, da sua televisão, que foi um adversário dos mais ferozes. Isso, me xingou muito no passado. Morreu em paz comigo. O que ocorre? Nós temos uma maneira de trabalhar talvez diferente de outros grupos políticos. A gente procura acolher os correligionários, sempre protegendo, ajudando, valorizando os amigos, não deixando na beira da estrada pedindo carona, né? E também estender a mão para os adversários. Nosso grupo cresceu muito graças a isso. No momento que a gente sente que a pessoa está precisando de uma mão amiga, a gente está presente. Então, por isso, eu e Jaime, e bem o grupo dos Campos, como diz o se é que tem esse grupo, continua sobrevivendo. Agora, nós temos uma preocupação. Vai encerrar praticamente em julho e Jaime. Porque a nossa outra geração dos Campos não renovou. Não, e não quer política também. Pra você ter ideia da nossa família, dos 24 netos de Dona Amália, hoje 23, porque o Jaiminho morreu, nós temos nenhum político. Tem médico, tem engenheiro, tem capitão de mar e guerra da Marinha, no Rio de Janeiro, tem vários advogados, tem tudo, menos político. Impressionante. Tem empresário, meu filho hoje está discutindo com o chileno novos projetos de parceria do Brasil Beach Praia, terceira etapa, todo mundo trabalhando, mas nenhum tem interesse assim em continuar essa jornada. Então nós temos que investir nos amigos, nos companheiros, nos aliados, para poder dar seguimento a um grupo que pensa pelo bem de Mato Grosso, não por próprio. Me permite uma pergunta saideira. Tem alguma região de Mato Grosso que o senhor vai chegar constrangido para pedir voto porque não fez nada por ela enquanto governador, enquanto parlamentar no Congresso, deputado federal, o senador, ou o senhor vai de peito aberto em todas elas? Talvez eu tenha esse privilégio. De onde chegar, eu tenho um grupo de amigos me esperando no aeroporto e sabendo, contando para mim as obras que eu deixei. Por exemplo, Araguaia é uma região que foi esquecida por muitos governos, mas Júlio Campos lá não. Eu chego em Luciara, a estrada que liga Luciara a BR foi Júlio Campos que fez. Luciara, no meu tempo, tinha Banco do Estado de Mato Grosso. Levei a energia elétrica para Luciara, coloquei a estação de tratamento de água, enfim, qualquer pontozinho. Agora, tem município novo, recém-criado, que na época que eu fui governador, não tinha, né? Nem existia. Surgiu muitos, não vou dizer que no meu tempo tinha 72 municípios. Hoje tem 141. E alguns desses 141 municípios foi recente, nos últimos 20 anos. Mesmo assim, alguns deles já têm emenda minha como deputado federal. Porque nos 4 anos que eu exerci de mandato com a Dilma Rousseff lá, de 2011 a 2015, eu fui um deputado federal muito atuante e tinha um apoio muito grande na estrutura do PT. Eu posso revelar. O chefe da Casa Civil, e naquela época todo poderoso Zé Dirceu, foi meu colega de lutas estudantis em São Paulo. Na Uni de São Paulo, na UE de São Paulo, na Uni. Então, muita coisa eu levava para o Zé Dirceu, sigilosamente, Zé, eu preciso dessa. E ele caneteava a favor de Mato Grosso. A Curitiba visitá-lo? Fui visitá-lo e não escondo. Eu fui aqui em Cuiabá, quando Pedro Henrique foi preso, eu também fui visitar Pedro Henrique. Eu acho que amigo é hora das dificuldades também. Não pode se esconder. Só porque o cara cometeu alguma falha e está com algum problema, você vai abandonar. Por isso, a presença dos Campos continua sobrevivendo nos últimos 40 anos de Mato Grosso. Desde 1970, nós estamos na ativa até hoje, né? Obrigado pela sua paciência e pela sua visita aqui. Obrigado, professor. Obrigado, brigadeiro.
E agradecemos a você que, mais uma vez, pacientemente acompanhou também esse nosso amplo, geral e restrito. Semana que vem tem mais. Até lá.